Shalom, graça e paz, meus irmãos. Uma noite abençoada de quinta-feira a todos, a você e sua família. Bom estarmos juntos aqui nesse dia abençoado e peço a gentileza, compartilhe essa live para que mais pessoas também possam ouvir a palavra de Deus. E, com toda certeza, assim como Deus tem falado conosco todos esses dias, Deus vai falar conosco nessa noite. Amém? Eu quero orar com você nessa noite para que o Espírito Santo fale conosco. Amém? Querido Deus e Pai, adoramos o Teu nome nessa noite. Obrigado pelo Seu favor, obrigado pela Sua graça, obrigado pelo Seu amor incomparável, Pai. Obrigado porque o Senhor já nos fez mais que vencedores. Obrigado porque nós somos livres, Pai, completamente sarados, porque o Senhor fez isso, o Senhor Jesus naquela cruz, quando declarou, está consumado. Isso garantiu para nós, ó Pai, um direito a uma herança, isso garantiu para nós o direito à cura, o direito à libertação, isso garantiu para nós, ó Pai, uma nova identidade, uma identidade de filhos, ó Pai. Muito obrigado, Pai, por esse amor, por essa tão grande oportunidade que o Senhor nos deu, por essa tão grande demonstração de amor, Pai, para com todos nós. E nós queremos compreender, ó Pai, o seu propósito através da sua palavra. Nós precisamos do Senhor. Nós reconhecemos que pelas nossas forças nós somos limitados, nós somos insuficientes. Nós reconhecemos, ó Pai, que pela nossa habilidade humana nós não chegaremos a lugar algum, Pai, porque sabemos que tudo que precisamos está em Ti. Tudo que nós necessitamos nos mais diversos âmbitos da nossa história estão no Senhor, Pai. A Tua palavra nos diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O desejo do nosso coração, ó Pai, é conhecer, experimentar, Senhor, e compartilhar desses tesouros tão preciosos que o Senhor depositou dentro de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, se conosco nessa noite. Visita, Pai, eu quero desde já no início dessa live, eu quero clamar, Senhor, o Teu poder de cura, meu Deus, em cada hospital agora, Pai, onde houver alguém enfermo, onde houver alguém ali, Senhor, num leito de UTI, num quarto, numa enfermaria, ou mesmo, Senhor, em repouso nas suas casas, eu peço, meu Deus, que o Teu poder de cura, o anjo da cura, venha visitá-los, ó Pai, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo, Senhor, o fim, ó Pai, dessa doença, seja o câncer, seja, Senhor, o Covid-19, seja o que for, qualquer doença, qualquer enfermidade, Pai, porque pela Sua palavra, que diz que tudo é possível que crê, Tua palavra nos diz que Jesus, verdadeiramente Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. Então a nossa realidade, Senhor, não é a doença, a nossa realidade é a cura, a nossa realidade é a vida em abundância, Pai. Em nome de Jesus, Te damos todo o louvor, toda a honra e toda a glória nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, meus irmãos, como eu disse, boa noite àqueles que não cumprimentei ainda, boa noite a todos e fique conectado comigo aí nos próximos minutos para que o Espírito de Deus continue edificando, né, a nossa fé, a sua fé e a minha fé, e juntos nós iremos glorificar ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Eu quero ser mais breve hoje. Quero entrar direto na palavra para que possamos aqui desfrutar da palavra de Deus. E semana passada eu falei um pouco a respeito daquilo que vemos e aquilo que Deus diz. Aquilo que os nossos sentidos percebem, que apalpamos, que vemos, que sentimos, todos esses sinais que são naturais, que nós podemos sentir com os nossos sentidos, e também aquilo que Deus diz na sua palavra. E na grande maioria das vezes, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós vemos,
muitas vezes é muito diferente daquilo que Deus disse. Porém, há para nós um desafio. Se nós somos do céu, então nós precisamos com toda certeza nos movermos por aquilo que Deus disse. Somos cidadãos dos céus, somos filhos de Deus, então não é a terra mais que nos conduz. Não são as diretrizes terrenas que nos conduzem, sim os decretos de Deus. Amém? O justo viverá por fé, diz a palavra de Deus. Então, o nosso desafio é, em tempos difíceis, ajustarmos a nossa bússola na bússola de Deus. Ajustarmos o nosso GPS na rota de Deus. Amém, meus irmãos? Eu quero ler nessa noite o texto de Mateus capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11. Texto bastante conhecido, certamente você e eu já ouvimos falar dele muitas vezes, mas a palavra que Deus falou ao meu coração nesse dia, eu quero compartilhar com os irmãos. Diz assim a palavra de Deus: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Aleluia! Glória a Deus! Que momento marcante na vida de Jesus, e com toda certeza para nós também é muito marcante. Nós vemos aqui Jesus até então, até esse momento, Jesus havia sido preparado, ele já havia sido revelado com toda certeza, mas Jesus ainda naquele momento do seu ministério, ele passou por essa grande prova, porque era prova, ser provado para ser um grande libertador, que ele já nasceu para ser. Então, nós vemos na palavra de Deus que até mesmo Jesus, o Filho de Deus, passou por provas, passou por tentações, por desertos, e porque nós também não passamos, né? Por que nós não iríamos passar? Então é sempre bom a gente ter essa compreensão, é sempre bom a gente ver na palavra de Deus que grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus também passaram por desertos. Alguns passaram em cisternas, alguns entraram em uma cova de leões, dormiram com os leões, outros foram jogados vivos numa fornalha de fogo ardente. Mas o que fez a diferença, o que faz a diferença é quem está conosco nos momentos de prova. Quais armas nós lutamos nos momentos de prova, nos momentos que as tentações surgem, que as provas surgem. Agora é sempre bom nós discernirmos, porque existe a prova, a tentação que o Espírito de Deus nos leva, como aconteceu com Jesus. Diz a Bíblia que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha só, o propósito de Deus, a tentação ali foi um propósito de Deus para Jesus. Ele foi levado pelo Espírito. Então, uma das formas de passarmos por provas, por tentações nas nossas vidas, muitas delas o próprio Deus permite, ou o próprio Deus, o próprio Espírito Santo de Deus nos conduz. Porém, existem também tentações, provas, que é também movida pela carne, movida pelo diabo. Por quê? Porque aquilo que nós alimentamos, aquilo certamente
vai abrir portas nas nossas vidas. Nós vimos aqui que Jesus, após passar por 40 dias e 40 noites em consagração, ele estava em jejum, estava em oração, em jejum, e com 40 dias após esse período, com toda certeza, Jesus estava com fome, diz a Bíblia que ele estava com fome, e naquele momento de consagração, Jesus foi levado pelo Espírito. Então, uma das coisas, quando nós estamos em consagração, quando surgem provas, quando surgem momentos assim parecidos com esse, certamente Deus está permitindo para nos promover, para nos elevar no reino, para que possamos experimentar coisas maiores. Se estamos em consagração e as tentações surgem, não é porque Deus perdeu o controle, não é porque Deus se esqueceu de nós, não, pelo contrário, Deus está nos preparando para voos mais altos. Agora, quando surgem provas, quando surgem desafios na vida de um homem, na vida de uma mulher, fora desse ambiente de consagração, porém dentro de um ambiente de esfriamento, de falta de oração, de falta de palavra, quando surgem provas e tentações assim, com certeza, na maioria das vezes, não vem de Deus, mas sim resultado de um distanciamento, resultado de sementes erradas que foram plantadas e com toda certeza a colheita está surgindo, provas, tentações, a carne desejando, a carne assumindo o controle e com toda certeza níveis de batalhas, muitos deles não preparados por Deus, mas sim resultado de escolhas erradas. Então existem tentações que vêm do Espírito de Deus e tentações também que é resultado de uma carnalidade, de um alimentando a carne e com toda certeza a carne quer mais, não é? Quando a carne é alimentada, ela não sacia, ela sempre quer mais. Então é sempre bom nós pensarmos nisso, tá? Eu tenho falado muito a respeito de realidades de Deus. Então as realidades de Deus são diferentes das nossas realidades. Então quando decidimos nos mover pelas realidades de Deus, desertos surgirão com toda certeza, né? Nós vamos falar disso aqui. Tempestades podem surgir com toda certeza, né? Só que Deus no controle, só que Deus nos preparando, só que Deus nos se revelando a nós de uma forma como nós ainda não conhecíamos. Nós vamos ver isso aqui. A primeira coisa que eu quero destacar aqui, dentro dessa experiência de Jesus, é que a consagração não nos isenta de provações ou de tentações ou de desertos. A consagração não nos isenta de tudo isso. Porém, ela nos protege quando surgirem essas adversidades. Assim como aconteceu com Jesus. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, mesmo sendo o próprio Deus homem aqui como homem, Jesus passou por essa prova. Ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E não foi pelos demoninhos ralés, não, foi pelo maioral dos demônios, né? Pela mais alta autarquia demoníaca. E Jesus foi levado com um objetivo, para ser tentado. O deserto foi propósito de Deus. Agora, quando falamos de realidades, na realidade terrena, mundana, na realidade humana, o deserto era um lugar de humilhação. Era um lugar de desistência. O deserto é um lugar de blasfêmia. Na realidade humana, natural. O deserto é um lugar onde as pessoas elas retrocedem. Elas desejam retroceder, elas desejam voltar para o Egito. Elas desejam comer o alho poró do Egito novamente. Mas na realidade de Deus, o deserto é uma escola, é uma grande oportunidade. O deserto é um lugar de provar o favor e o milagre de Deus. Os desertos é um lugar onde os soldados são equipados para vencer grandes batalhas. Por isso que nós precisamos compreender com muito discernimento, né, essas duas realidades. O que Deus está mostrando naquela situação. O que Deus está sinalizando no meio desse deserto, no meio dessa provação, se estamos em consagração, se estamos buscando a Deus, então surgiram as tempestades, então Deus está fazendo alguma coisa. Tem pessoas que pensam, pastor, mas porque eu oro? Mas eu jejuo, eu vou para o monte toda semana, por que isso está acontecendo comigo?
a grande resposta é: Deus está te preparando para voos mais altos. Assim como Jesus se portou ali no meio daquela provação, é um desafio para nós também nos portarmos ali, não é? A diferença, o que faz toda a diferença não é a luta que enfrentamos, mas quem está conosco nessas lutas, quem está pelejando por nós nessas batalhas, tá? Deus, ele não perde o controle em momento algum. A Bíblia fala em Hebreus que Jesus, ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, por aquilo que padeceu. No Hebreus 5, versículo 8, Hebreus 5, versículo 8 diz isso: Jesus aprendeu a obediência naquilo que padeceu. E nós também podemos aprender assim como Jesus. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros e sem lhes faltar coisa alguma. Olha só, por isso que eu digo que deserto, provações, elas são uma grande oportunidade para nós, para vivermos o novo de Deus. Tem de motivos de grande alegria o passardes pelas várias provações, ou por muitas provações, porque tudo isso nos traz perseverança, e a perseverança precisa ter uma ação completa, a fim de que nós sejamos aqui íntegros, maduros, sem faltar-lhe coisa alguma. Olha que tremendo isso. Deus trabalha conosco nos momentos de deserto. A escola o deserto é uma escola de Deus para nós, se estamos ligados nele. Outra coisa que aprendemos aqui: quem se consagra é conduzido pelo Espírito e não pela carne. Jesus, diz a Bíblia, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Então, quem se consagra é conduzido pelo Espírito de Deus. Então, nós, conectados com Deus, entendendo que deserto é a escola de Deus, eu vou ser conduzido pelo Espírito Santo, e assim como entramos, sairemos triunfantes nesses momentos nas nossas vidas. Amém? O objetivo do diabo é confundir a nossa identidade nos momentos de deserto, nos momentos de provações. Percebe que quantas tentativas aqui o diabo tentou com Jesus? Ou seja, colocando dúvida, se tu és o Filho de Deus. Deus já havia dito para Jesus um momento antes, assim como Jesus, logo que ele foi batizado por João Batista, diz a Bíblia que uma voz do céu se ouviu: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Então, o diabo com toda certeza ouviu isso, essa declaração: esse é o meu Filho amado. Então, no momento de prova, o diabo fala: será que você é o filho amado mesmo? Porque se você é o filho amado de Deus, por que está acontecendo isso com você? Por que essa prova? Por que esse problema no casamento? Se você é filho de Deus, por que essa crise financeira? Por que essa doença batendo na sua porta? E nesse momento, muitas vezes, queridos, se nós não nos apegarmos nas realidades de Deus, nós vamos dar respostas erradas. Nós corremos o risco de murmurar, de acreditar nesse engano que o diabo tenta contra a nossa identidade, não é? Contra a nossa própria identidade em Deus. Se tu és o Filho de Deus, é claro, se Deus falou que somos filhos, todos quanto o receberam, deu-lhe o direito de serem feitos filhos de Deus, então nós somos filhos e ponto final, queira o diabo ou não. Essa é a nossa realidade. Então, o nosso desafio é responder pela palavra. Jesus, em todas as tentações, em todos os momentos dessa tentação que o diabo tentou ali, trazer engano sobre a sua identidade, Jesus se abrigava na palavra, né? Se você é o Filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem pão. Ou seja, se você é filho de Deus mesmo, ou seja, faça com que essa pedra se torne pão, pão natural, pão físico. E Jesus, entendendo a realidade espiritual, entendendo a realidade de Deus, ele diz: também está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha que resposta tão maravilhosa, que foi um grande nocaute
para Satanás ali naquele momento. E Jesus então se movendo pela sua verdadeira identidade em todas as tentativas. Se você é o filho de Deus, se lance daí, porque está escrito, né? O diabo ali usando a palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus, é outra coisa que ele faz, tentar distorcer a palavra de Deus para nos fazer tropeçar, tentando mudar o sentido da palavra de Deus para nos fazer cair, para nos fazer se esquecer do que Deus disse. Então estejamos atentos a isso. Nós vivemos pela realidade de Deus. A palavra é um lugar de abrigo. Jesus mais uma vez se escondia. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele sabia seus direitos como filho de Deus, né, como homem aqui na terra. Também está escrito, só o Senhor seu Deus adorarás. Você percebe o diabo oferecendo coisas para ter adoração, oferecendo fama, oferecendo dinheiro, oferecendo prazeres, né, para tirar Jesus do propósito de Deus. E assim ele continua fazendo até hoje. Muitas pessoas cedem aqui. Então eu fico preocupado quando a gente começa a ver muitas campanhas aí, muitos marketings perigosos, né? Vem para cá porque você vai ter isso, você vai ter aquilo. Não, quem oferece isso é o diabo. O diabo é que oferece coisas para ter adoração, para ter adeptos. Ele oferece. Então é muito perigoso esse caminho. Então Deus, o que ele promete para nós? Uma vida em abundância. Né? Vida em abundância, necessidades supridas, e com toda certeza Deus nos prospera, mas Deus não fala em momento algum. Jesus fala, olha, entrega a sua vida para mim que eu vou te dar um carro novo, entrega a sua vida para mim que eu vou te dar uma casa. Não, Jesus ele nos chama para segui-lo, para ser um discípulo, para ser um expansor do reino. E se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Nós não teremos falta de nada. Então esse é o evangelho do reino. Aquele que quer me seguir precisa morrer diariamente, precisa negar, carregar a sua cruz, negar a si mesmo. Essa é a realidade de Deus, do reino de Deus. É uma realidade onde eu tenho que renunciar para seguir a Jesus. Renunciar aquilo que me atrapalha, renunciar aos embaraços, aquilo que me atrapalha de seguir a Jesus. Então para nós um convite, né, de nos abrigarmos na palavra de Deus quando essas tentações surgirem, quando esses tipos de desejos baterem a nossa porta. O nosso grande desafio é nos abrigar na palavra de Deus. E se nós conhecemos a palavra de Deus, ela sempre nos livrará das provações, sempre nos livrará, porque assim como o diabo tenta distorcer a palavra, pela palavra nós emudecemos o diabo, todas as suas tentativas. E quando nós usamos a autoridade que nós temos, com toda certeza o diabo vai ter que sair. Né? Jesus sabia da autoridade que tinha. Aí o diabo insistindo na tentação, insistindo em trazer engano na vida de Jesus, distorcendo a palavra, distorcendo a identidade de Jesus. Jesus ele fala, retira-te, Satanás. Porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto. Ou seja, só há um só Deus digno de ser adorado. E nessa autoridade desse Deus, dessa palavra, eu te digo, retira-te daqui. Então, é um desafio para nós, quando a tentação surgir, quando nós percebemos aqui guerras espirituais, nós percebemos a presença do maligno ali tentando nos tirar do propósito de Deus, nós precisamos saber da autoridade que temos no nome de Jesus e dizer para o diabo, retira-te daqui, Satanás, porque está escrito que Deus me deu autoridade sobre demônios, para pisar em escorpiões, em serpentes. Deus me deu autoridade para expulsar demônio. Deus me deu autoridade para curar o enfermo. Deus me deu autoridade para estar acima das circunstâncias, acima das tribulações. E essa é a minha realidade, e é por essa realidade que eu vou me mover. Amém, meus irmãos? Eu quero deixar essa rápida reflexão ao seu coração e ao meu coração, certos de que a própria palavra fala, né? A nossa leve e momentânea tribulação, ela vai produzir em nós um peso de glória, vai produzir para nós um resultado excelente de glória de Deus, de unção de Deus e de vitória sobre o maligno. Amém, meus irmãos? Olha para essa circunstância que está à sua volta aí, fala para ela, olha,
O meu Deus, segundo as suas riquezas, já supriu todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Olha para esse laudo médico e fala: o meu Deus, o meu Jesus já levou sobre ele todas as dores, todas as minhas enfermidades, pelas pisaduras deles eu já sou sarado. Então a minha realidade não é a doença, a minha realidade é a cura. A minha realidade não é o fim, a minha realidade é o recomeço em Deus para viver uma nova história nele, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Quero orar por você agora, para que essa palavra gere vida no seu coração. Querido Deus e Pai, eu peço ao Senhor agora que essa palavra traga vida no nosso coração, traga vida no nosso espírito, fortaleça a nossa fé. Pai, essa palavra venha remover todo o desânimo, todo o cansaço espiritual, toda a semente do inferno, Senhor, tentando roubar a nossa identidade de filho, tentando nos tirar desse lugar, desse abrigo, Pai, que a sua palavra diz que no Senhor nós temos um abrigo, o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, nós podemos descansar. Essa é a nossa verdade, queremos abrigar nesse lugar, Pai, que possamos estar preparados e equipados para vencer toda e qualquer tentação, toda e qualquer provação que possa vir a surgir nas nossas vidas, porque somos teus filhos e o Senhor é o Senhor dos exércitos. O Senhor é aquele que vai à frente da nossa batalha, sabemos disso, e que o Senhor nos ajude, Espírito Santo, nos conduza em triunfo sobre as trevas, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu oro para que a vida de Jesus seja manifesta na vida dos meus irmãos, na vida de todos nós, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Que bom estarmos aqui. Eu peço, meus irmãos, que você esteja conectado conosco, acompanhando as nossas lives, acompanhando tudo aquilo que temos colocado na mesa, partilhado na mesa, para alimentar a sua fé, para alimentar a sua vida, em nome de Jesus. A pastora Lu está na igreja todos os dias de segunda a sexta, das 8h30 até as 11h30 da manhã, e o Levi das 14 às 18 horas. E nesta sexta-feira teremos o Café com os Apóstolos às 9 da manhã, no sábado Café com Pastores às 10 horas da manhã, e na sexta também à noite terá o trabalho com a live da pastora Rosângela na sexta-feira, e final de semana vai ter ali a rede Teams, né? Connect Teams, e fique ligado conosco e em nome de Jesus seja abençoado você e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Beijo no coração de todos, fique com Deus e um excelente final de semana a todos. Aleluia!